Shalom, amados, aqui é a pastora Keila. Hoje eu gostaria de passar para vocês algumas das impressões que eu tive na nossa visita a Brasília. Nós ficamos uma semana orando nos poderes, profetizando sobre a nação brasileira e foi uma oportunidade única. E muitas pessoas perguntam para mim se eu cheguei próximo ao presidente, o que eu achei do presidente. Então hoje eu vou passar para vocês as impressões que o Senhor colocou no meu coração a respeito do nosso presidente. Então essas impressões eu tirei daquelas pessoas que convivem com ele, faxineiros, seguranças, pastores, que são as pessoas com quem eu tive contato. E também do momento em que eu estive junto com ele e pude ouvi-lo falar, ministramos sobre ele a palavra, a oração, e ali o Espírito falou muito ao meu coração. Eu gostaria de começar com esse versículo de 1 João, capítulo 2, verso 27, que diz o seguinte: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. A unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisais saber. Amados, a unção, quando ela vem de Deus, ela dá essa capacidade que é gerada pelo Espírito Santo. Então o Senhor usa a nossa experiência, o nosso estudo, a nossa personalidade, e através do Espírito Santo ele nos empodera de uma capacidade sobrenatural. Então, amados, eu creio que eu vi isso, que Deus derramou sobre o nosso presidente uma unção de governo, uma unção de autoridade. E assim que ele chegou, ele começou a se aproximar daquele grupo, era um grupo relativamente grande. Eu já senti sobre ele esta presença, que na hora eu não consegui determinar o que era. Eu sabia que era algo de Deus, mas depois o Senhor me falou, eu derramei sobre ele a unção da autoridade. Então aquela presença dele passando por nós gera um impacto, gera um temor a Deus. E eu percebi que aquele homem é um homem de Deus, é um homem que foi separado por Deus. Essa unção, quando Deus derrama a unção do governo sobre a pessoa, a palavra diz, não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine. Ou seja, o ensinamento ele vem do alto. Então o que eu percebi ali é que muitas vezes as pessoas falam, o nosso presidente é estrategista, o nosso presidente é inteligente, o nosso presidente joga xadrez. Na verdade, isso daí é a unção de governo. Ele tem muitos conselheiros, ele ouve todos os conselheiros, mas quem dá a determinação do que deve ser feito é a unção que Deus derramou sobre ele. E a palavra diz que o que procede de Deus é verdadeiro, não está construído sobre a mentira. Então, não obstante ele viver num governo onde há muitos mentirosos, muitos traidores, como mesmo nós mesmos já presenciamos quantas pessoas traíram e certamente aconselharam mal o nosso presidente com outras intenções que não eram boas, que não era o progresso do país, ele se livrou de todas elas. Por quê? Porque essa unção dá a ele a capacidade de ficar sobre a verdade. Amados, é algo sobrenatural que está sobre ele. Não vem da capacidade dele, mas é algo que vem de Deus. Por isso que a palavra diz, permanecei nele, assim como ele vos ensinou. Então nós temos que orar para que ele permaneça nessa unção de governo e de autoridade que Deus derramou sobre ele. Se ele permanecer nessa unção de governo, ele será bem-sucedido em todas as suas decisões. Então eu notei isso nele, que Deus derramou essa unção. Eu notei uma perspicácia muito grande
dele identificar quem é verdadeiro e quem é mentiroso. Ele tem o discernimento de ver as pessoas e saber quem é sincero e quem não é sincero. Ele tem um discernimento sobre as palavras. Quando você está falando com ele, ele sabe discernir se aquela palavra é tua, se você está querendo massagear o ego dele, se você está sendo insincero ou se você está dando uma palavra de Deus para ele. Eu percebi isso. Ele já tinha passado por mim. E o Senhor me deu uma palavra para me entregar para ele. E a hora que eu falei essa frase, ele não voltou para trás, nem virou o rosto para mim. Ele simplesmente esticou o braço e apertou o meu braço. Então, naquela hora, eu percebi que ele entendeu que aquela frase que eu disse para ele não era minha, era do Espírito Santo de Deus. Essa capacidade de discernimento Deus derramou sobre ele. Ele também tem uma capacidade muito grande e de assimilar a palavra de Deus e de temor a essa palavra. Todas as vezes que ele percebe que alguém está falando da parte de Deus, ele se inclina para ouvir. Eu percebi que ele tem um entendimento de que ele permanece vivo, não só permanece vivo por causa do Senhor, mas ele permanece no governo por causa da intervenção de Deus na vida dele. Ele tem essa consciência. Ele também tem a consciência de que essa missão não é de governo, não é política, ela extrapola esses limites. É uma missão de Deus, é uma missão dos céus. Por isso, quando ele diz, só Deus me tira daqui, isso não é arrogância da parte dele, de forma alguma. Isto é o reconhecimento de que ele está ali, permanece ali, continua ali, exclusivamente porque Deus o colocou ali naquele lugar. Então eu percebi, irmãos, que nós somos privilegiados, porque nós temos um presidente cristão. Ele é muito mais cristão que muitos pastores. A inteligência dele é dirigida pelo Espírito Santo, porque ele é uma pessoa humilde, que tem uma atitude humilde diante do Senhor. Ele tem uma dependência de Deus. Ele sabe que ele só está sobrevivendo e conseguindo conduzir as coisas pela direção de Deus. Amados, nós devemos cobrir este homem com as nossas orações, porque a perseguição contra ele, na verdade, é uma perseguição contra aquilo que procede de Deus, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro. Porque os homens que estão ali, amados, aquele governo, eu vi nos deputados, eu vi nos políticos, ali existe uma gerência do inimigo. Tudo foi levantado no satanismo, tudo foi levantado na impureza, na imoralidade e na corrupção. Para que aquilo seja mudado, nós temos que orar e pedir estratégias de Deus para essa transformação. Amados, não é de um dia para o outro que o nosso país será transformado. Graças a Deus, nós temos um presidente que foi resposta às nossas orações. E que vocês entendam que este homem é um servo, que este homem recebeu uma unção de governo e autoridade. E não obstante todas as suas fraquezas, não obstante todas as suas dificuldades, porque a maioria das pessoas que estão ali são contra o direito e a verdade, não é contra ele, é contra o direito e a verdade, porque eles querem permanecer na corrupção e na mentira, e na ganância, porque eles são gananciosos e eles desejam poder e dinheiro. Então este homem está ali, chamado por Deus, capacitado por Deus, e nós precisamos apoiá-lo. Amados, se este homem sair do poder na próxima eleição, nós corremos um sério risco de perder a liberdade e a verdade nesta nação. Então vamos, como igreja do Senhor, orar por este homem,
orar pelas pessoas que estão ao redor dele, orar pelo Congresso para que o Congresso seja limpo, os senadores, os deputados sejam eleitos pessoas idôneas, que possam trabalhar pela nossa nação. Amém, amados?